Estamos aqui para mais jornada espiritual do livro de Zacarias. Hoje meditaremos no capítulo 10. Isso mesmo! E olha, prepare-se, porque a gente vai mergulhar fundo numa mensagem poderosa de esperança, de correção e, o mais importante de tudo, de restauração que esse capítulo tem pra gente. Sabe, tudo começa com uma instrução que, à primeira vista, parece super simples, mas que, na verdade, é muito profunda. Peçam ao Senhor chuva. Tá, mas chuva. O que essa chuva significa de verdade? O ponto central aqui é que não estamos falando só de água, sabe? Essa chuva é um símbolo de todas as bênçãos, de toda a provisão que vem de Deus. É o sustento, é a vida, a renovação espiritual. É basicamente o reconhecimento de que tudo de bom vem dele. E isso, claro, levanta uma questão super importante, né? Se essa necessidade de bênção era tão óbvia, onde é que o povo estava buscando ajuda? Pensa bem, se a fonte verdadeira estava ali, tão acessível, por que o profeta precisou chegar e falar, ei, peçam a Deus? Pois é, a resposta para essa pergunta revela qual era o problema central de tudo. E aqui o contraste fica, assim, escancarado. De um lado, você tem a fonte divina, que oferece chuva que dá vida, verdade, orientação. E do outro lado, as fontes falsas, os ídolos, os adivinhos, que só conseguiam oferecer um conforto vazio, umas visões falsas, sonhos que não levavam a lugar nenhum. A promessa deles era oca, sabe? Era tipo uma miragem no deserto para um povo que estava morrendo de sede de verdade. E qual foi a consequência de toda essa confiança no lugar errado? Bom, o povo acabou vagando por aí que nem ovelha perdida. Essa é uma imagem muito forte, né? Fala de desorientação, de vulnerabilidade, de sofrimento. Tente imaginar essa cena. Sem um pastor de verdade para guiar, eles estavam totalmente expostos ao perigo, sem direção nenhuma, sem proteção alguma. Mas é bem aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Deus não fica calado vendo tudo isso. Essa citação é o ponto de virada total. A ira de Deus se acende. Mas atenção, não é contra as ovelhas não, é contra os falsos pastores, aqueles líderes que levaram o povo para o caminho errado. E junto com essa indignação vem uma promessa incrível. O próprio Senhor dos Exércitos vai cuidar do seu rebanho. E olha, é super importante a gente entender uma coisa sobre essa ira de Deus aqui. Não é uma raiva passiva, sabe? Daquela que fica só olhando de longe. Não, é o começo da ação. Ele não só fica indignado, ele age, ele intervém. A promessa é de uma visita pessoal, um cuidado direto, bem de perto com o seu povo. Ele mesmo assume o papel do pastor que eles tanto precisavam. Então, vamos tentar visualizar o ponto de partida dessa ação de Deus. Como ele encontra seu povo? Exatamente assim, como um rebanho espalhado, fraco, sem rumo e oprimido. Essa é a foto do antes, sabe? É o fundo do poço onde eles estavam. E aí vem a promessa da transformação. E que promessa! É uma das metáforas mais poderosas de todo o livro. De ovelhas perdidas, Deus promete fazer deles o seu glorioso cavalo de guerra. Já parou para pensar na dimensão dessa mudança? De vulnerável para forte, de espalhado para focado num propósito, de presa fácil para um instrumento de honra e de vitória na batalha. É uma virada completa. E essa transformação, gente, não é só uma maquiagem não, é profunda. Desse povo que foi restaurado, Deus promete que vão surgir os pilares de uma sociedade nova. Olha só, a pedra angular, que é a base, o alicerce de tudo. A estaca da tenda, que traz firmeza, estabilidade. O arco de guerra, que é o símbolo da força. E todo líder, o que aponta para uma liderança justa que vem direto dele. Ou seja, é uma restauração de ponta a ponta, do chão ao teto. Agora, para dar poder a essa nova nação, o capítulo volta a falar de chuva. Só que agora usa um termo específico, a chuva seródia. O que é isso? Bom, historicamente era a chuva que vinha na primavera, e ela era fundamental para garantir a colheita final. Mas, no sentido espiritual, a coisa fica ainda maior. Isso aponta para um derramamento poderoso do Espírito Santo, algo essencial para a vitória espiritual e para a preparação final do povo de Deus. E o plano de Deus para essa restauração é super completo e claro, dá para ver em 3 passos. Primeiro passo, ele vai reunir o povo, não importa para onde tenham sido levados no exílio. Segundo passo, ele vai tirar todos os obstáculos do caminho, atravessando qualquer mar de aflição e quebrando o orgulho dos opressores. E o terceiro passo, que é crucial, ele vai fortalecer o povo nele mesmo para que finalmente possam caminhar de cabeça erguida, com confiança no seu nome. É um plano de resgate total, do começo ao fim. Então, se a gente for resumir,
A mensagem final de Zacarias 10 é muito, muito clara e poderosa. A força de verdade, a liderança de verdade, a restauração completa, nada disso se encontra em fontes humanas ou em ídolos que não servem para nada. A gente só encontra tudo isso quando se volta para a única e verdadeira fonte de toda a bênção. E com essa mensagem forte no coração, vamos terminar essa nossa reflexão com uma oração. Querido Deus, agradecemos por tua promessa de restauração e bênção sobre nós, assim como fizeste com teu povo em tempos passados. Pedimos que derrames a chuva da tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, guiando-nos com teu Espírito Santo. Fortalece-nos para que possamos caminhar em fé e obediência aos teus mandamentos, confiando sempre em tua provisão e proteção. Que possamos ser instrumentos de paz e justiça neste mundo, refletindo o teu amor a todos ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém.